Boa tarde, minhas irmãs em Cristo, meus irmãos em Cristo. Hoje é o dia da Santa Virgem Maria e eu me apresentei aqui para homenageá-la e falar da mãe do nosso Santo Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia da Virgem Maria, então nós vamos prestar uma homenagem à Virgem Maria, falando, da santidade da Virgem Maria. Predito o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Predito o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem, há uma moça nessa cidade diferente de todas. É uma moça virgem, uma donzela, uma moça muito bela, nesta cidade da Galileia, onde o nosso Deus Pai, Criador do céu e da terra, enviou do céu um anjo chamado Gabriel, para que esse anjo fosse designado a descer do céu, de cima do planetário do universo, lá na estrela linda onde Deus mora. Deus escolheu um anjo chamado Gabriel para descer à terra, viajar toda a escuridão do universo, descer até a cidade chamada Galileia, que Deus avistou uma moça virgem chamada Maria, muito linda, muito bela, para ser mãe e gerar o Filho de Deus, que foi introduzido no ventre da Virgem Maria por obra e graça de outro ser maravilhoso chamado Espírito Santo. Então Deus designou o anjo Gabriel que desça à cidade da Galileia chamada cidade Nazaré. Há uma virgem nessa cidade, diz Deus, despojada, com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então Deus aqui, nesse testamento sagrado, dá para nós interpretar, traduzir para os irmãos em Cristo, as irmãs em Cristo, que Deus designou um anjo Gabriel a uma cidade chamada Nazaré, na Galileia. Lá estaria uma virgem despojada com um certo homem da casa de Davi, da tribo de Davi, da casa de Davi, que são muitos os da casa de Davi, cujo nome desse homem era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde Maria estava, disse o anjo a Maria. Então o anjo desceu do céu, atravessou as paredes, majestoso, o anjo Gabriel entrou na casa aonde estava Maria, a moça despojada, virgem, muito linda. E ele entrou na casa, o anjo, e falou para Maria, se apresentou a Maria. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então o anjo anunciou, se apresentou a Maria, a Virgem Maria, e disse à Virgem Maria: alegra-te, muito favorecida, que ela foi favorecida por Deus, nosso Senhor, em ser mãe do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E o anjo ainda fala mais a Maria ainda.
o Senhor Deus celestial é contigo. Então Deus já estava com ela. O anjo relatou aqui que Deus estava com Maria, escolheu Maria, estava com ela e é com ela. Maria, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito. Claro, quando chega, né, quando chega um anjo perto da gente, seja um anjo mau, seja um anjo do bem, o nosso ser, a nossa carne, a nossa alma, ela se perturba. Nós fiquemos confusos, nós fiquemos perturbados, fiquemos com náusea, fiquemos, né, muitas vezes, né, fora de nós, né, fora do nosso sentido, né, espiritual, quando um anjo, tanto do mal ou do bem, se aproxima a alguns metros de nós, porque eles são poderosos, né? Tanto o anjo do mal é poderoso, quanto o anjo do bem são poderosos. Às vezes a gente pensa que eles estão dentro de nós, os anjos, mas não, eles estão às vezes 5 metros, 10 metros longe de nós, mas na radiação do anjo ele nos, né, perturba, nos confunde, nos tonteia. E o anjo se aproximou da Virgem Maria e disse à Virgem Maria: alegra-te, muito favorecida, porque o Senhor Deus é contigo. Ela, Maria, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação do anjo. Então ela se perturbou muito, ficou muito apavorada, a alma dela ficou muito perturbada, mas ela também teve, né, um pouco de ânimo, né, e pôs-se a pensar. Então ela começou a pensar, né, o que seria aquela saudação daquele santo anjo celestial. Mas o anjo lhe disse, disse a Maria: Maria, não temas, que não era para ficar com medo dele, não temas, porque ela nunca viu um anjo, né? Então quando a gente vê um anjo, a gente, né, fica apavorado, trêmulo, fiquemos perturbados, fiquemos, né, muitas vezes alucinados, tem pessoas que ficam. Mas ele disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Então, não era para ela ficar com medo, porque ela achou graça diante de Deus por ela ser pura, ser virgem, ser pura, ser santa, né? Então, por ela ter achado graça diante de Deus, não foi preciso ela temer mal algum daquele anjo que estava na presença dela, né? Porque ela achou graça diante de Deus. Então ela já estava agraciada diante de Deus e não precisaria ela ter medo do anjo, que nada de mal iria acontecer à Virgem Maria. Eis que o anjo disse à Virgem Maria: eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus Cristo. Então Maria já recebeu uma notícia celestial de Deus por ter achado graça diante de Deus, por ser graciada diante de Deus. Maria, né, ganhou a graça e o anjo anunciou para ela, o anjo Gabriel anunciou: eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Então Maria já ficou muito alegre nesse momento, porque recebeu uma notícia de um anjo celestial que ela teria um filho gerado pelo Espírito Santo, porque ela era virgem, não seria concebida por homem nenhum, e daria à luz a um menino que o nome dele se chamaria Jesus. O anjo ainda relata aqui, nesse testamento sagrado, o anjo anuncia o que Deus mandou ele anunciar para a Virgem Maria.
E este menino, diz o santo anjo Gabriel, este menino será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor Todo-Poderoso do Universo. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, o anjo celestial anuncia aqui nesse testamento sagrado, ainda faz umas revelações para Maria, Virgem Maria, que este menino será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Então ela já saberia que o filho que ela estava gerando do Espírito Santo já herdaria um trono, seria rei perpétuo, que herdaria o trono de seu pai Davi. E o anjo ainda relata mais ainda a Virgem Maria, nessa visitação dele, que Jesus Cristo reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Então Jesus Cristo veio e ele vai reinar sobre a casa de Jacó, que é um dos maiores servos de Deus, que trouxe a nação toda da escravidão do faraó. Nós somos daquela linhagem, estamos aqui nós nesta terra porque Jacó nos libertou, nos trouxe para este lugar onde nós estamos. Então Jesus Cristo, herdaria, sobre a casa de Jacó, Ele reinará, diz o santo anjo celestial, que Jesus Cristo reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Todos os seres, servos, os hebreus, que foram libertados da escravidão do faraó, o anjo já anunciou aqui para a Virgem Maria que Jesus Cristo reinará, sobre toda a casa de Jacó. Todo o povo de Deus que foi libertado, da escravidão do faraó, Jesus Cristo ia governar, além da casa do rei Davi. Jesus Cristo ia reinar para sempre, perpetuamente, na casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. E o anjo já anunciou para a Virgem Maria que o reinado de Jesus Cristo não vai ter fim. E até hoje Jesus Cristo anda reinando na terra sobre as igrejas. Então disse Maria ao anjo, então lá o testamento sagrado aqui já afirma que Maria também teve força, para dialogar na presença de um anjo poderoso celestial. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Então ela questionou o anjo, dizendo que ela era virgem, não teve ato sexual com ninguém. Como poderá isto? Eu ficar grávida e dar à luz a um menino? Respondeu-lhe o anjo celestial Gabriel: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo Deus Todo-Poderoso te envolverá com a sua sombra. Então aqui já diz, irmãos e irmãs em Cristo, o anjo relata aqui, o anjo Gabriel, que veio de uma missão viajando o universo todo, desceu toda a terra de uma forma sobrenatural que nós não podemos explicar. Desceu e falou para Maria, Virgem Maria: descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo. O anjo anunciou que o Espírito Santo ia também fazer a mesma viagem do universo, da estrela onde Deus mora, para descer lá na cidade da Galileia, em Nazaré. O Espírito Santo também ia fazer essa viagem. O santo anjo Gabriel diz aqui que descerá
sobre ti, Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então Deus também ia agir agiu junto com o Santo Gabriel, junto com o Espírito Santo. Deus também iria agir ficando em volta, né, da Virgem Maria, né? O Altíssimo Santo Deus te envolverá. Então ela ia sentir uma emoção, uma alegria, uma comoção, que é de Deus, das virtudes de Deus nela. Deus ia ficar agindo sobre a Virgem Maria também. Te envolverá o Altíssimo Santo Deus. Ele ia envolver a Virgem Maria, conforme envolvem a gente, às vezes, né, numa obra boa, num emprego bom, fazer um ministério, fazer algo assim para outra pessoa. Quando envolve a gente para fazer o bem para alguém, Deus também ia envolver ela nesse ministério, nessa missão, para ela dar a luz ao Filho de Deus. Com a sombra de Deus, né, com a justiça de Deus, a sombra de Deus, né, o reflexo do Espírito de Deus envolveria a Virgem Maria, né? Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, né? Também por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É um antesanto, né? Ele é anti-santo, ele é antes todos os santos, né? Que irá nascer dela será chamado, né, um antesanto. Antesanto que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então ele já vai ser chamado Filho de Deus porque ele está nascendo gerado por Deus, né? Muito obrigado, então, irmã em Cristo, irmão em Cristo. Nós já subimos hoje, então, desse testamento sagrado, homenagem à Virgem Maria. Eu estou, né, evangelizando essa passagem desse testamento sagrado. E que as irmãs em Cristo, os irmãos em Cristo, tragam para as suas lembranças, tragam para as suas memórias, seu dia a dia, essa passagem da Virgem Maria, esse relato sagrado, esse testamento sagrado, e da manifestação de um santo anjo celestial a uma virgem, né? a manifestação também do Espírito Santo, aqui nesse testamento sagrado, e a manifestação de Deus também, nós vamos enxergar nesse testamento. Eu fico muito agradecido, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, porque nós conseguimos chegar aqui com pequenas interrupções, mas nós conseguimos passar a palavra de nosso Deus Pai, conseguimos passar a palavra do nosso Deus Filho, conseguimos passar a palavra do nosso Deus Espírito Santo. Amém.